Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui Fabrício Rebelo, hoje para abordar a polêmica em torno dos carros blindados, a paralisação do setor de blindagem de veículos aqui no Brasil, como reflexo do revogaço sobre armas imposto pelo atual governo. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Uma das notícias que mais circularam nos últimos dias diz respeito à abordagem dos reflexos secundários do revogaço promovido por Lula, ou a vingança, porque o decreto 11.366, que é chamado do decreto do revogaço, na verdade é uma grande vingança contra um segmento que foi associado ideologicamente ao governo anterior e que passou a ser alvo de perseguição político-ideológica pelo atual governo, que é o setor armamentista, o segmento dos indivíduos que têm acesso às armas e aqueles que procuraram ter acesso às armas no governo anterior. Isso gerou a necessidade ou a desculpa pelo atual governo para que esse segmento fosse ferrenhamente perseguido, se criasse todo tipo de burocracia, se criasse todo tipo de obstáculo. Mas o que não se esperava é que essa perseguição, esses obstáculos criados acabassem atingindo outros setores, e foi exatamente o que aconteceu com o setor de veículos blindados. Nós tivemos uma série dessas notícias divulgadas nos últimos dias, de que o revogaço de decreto de armas feito por Lula trava a blindagem de veículos no país. Com a decisão do presidente, o setor ficou sem regulação e as empresas estão proibidas de realizar o serviço. Só que não foi exatamente isso que aconteceu. Na verdade, nós estamos diante de mais um caso em que a aplicação das normas restritivas, as normas que limitam os direitos individuais, limitam os direitos do cidadão, se dá do modo mais extensivo possível, criando mais restrições, inclusive, do que aquelas que foram impostas pela própria regulamentação. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. O que nós tivemos foi uma aplicação equivocada por parte do Exército Brasileiro do que se determinou no chamado decreto da vingança ou decreto do revogaço. Historicamente, aqui no Brasil, o segmento de blindagem de veículos sempre esteve atrelado ao registro junto ao Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro controlava a circulação de veículos blindados, a produção de veículos blindados, a blindagem desses veículos, e isso se dava através do certificado de registro. Havia o certificado de registro para os proprietários de veículos blindados. E no governo anterior, essa burocracia foi desfeita. O governo de Jair Bolsonaro estabeleceu a dispensa de registro dos veículos blindados, como consta ou constava do decreto 10.030, que é o decreto de fiscalização dos produtos controlados, o regulamento de produtos controlados aqui no Brasil. E aqui, no decreto 10.030, constava a seguinte redação, no artigo 7º. É obrigatório o registro de pessoas físicas ou jurídicas junto ao comando do Exército para o exercício próprio ou terceirizado das atividades com PCE, produtos controlados pelo Exército, previstas no artigo 6º, as quais estarão sujeitas ao seu controle e fiscalização. E aí dizia o parágrafo 1º do artigo 7º, fica dispensado o registro. E aqui, no inciso 5º, dos proprietários de veículos automotores blindados. Ou seja, com o decreto 10.030, na redação anteriormente vigente, se estabeleceu a dispensa de registro dos proprietários de veículos automotores. Só que o decreto da vingança, o decreto 11.366, revogou aquele dispositivo, quando estabeleceu aqui nas normas revogadas por ele estabelece a seguinte redação, aqui ao final, ficam revogados, e aí ele põe aqui em relação ao decreto 10.030. Os seguintes dispositivos do decreto 10.030.
E aí na linha C, do anexo 1, que é o regulamento de produtos controlados. E aí ele põe aqui o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 7º, ou seja, revogou aquela disposição que estava no parágrafo 1º que dispensava a exigência de registro dos proprietários de veículos blindados. Consequentemente, a exigência voltou a vigorar e os proprietários de veículos blindados tinham de ser novamente registrados junto ao Exército Brasileiro. Só que além de revogar a dispensa a exigência de registro, certificado de registro para os proprietários de veículos automotores, o decreto 11.366 também suspendeu indistintamente a emissão de novos certificados de registro para clubes e escolas de tiro e para os colecionadores, atiradores e caçadores, como consta aqui do artigo 13, emblemático artigo 13 do decreto 11.366. Fica suspensa até a entrada em vigor da nova regulamentação, a Lei 10.826 de 2003, a concessão de novos registros de clubes e escolas de tiro e colecionadores, atiradores e caçadores, além da suspensão que também constou do tiro recreativo, da prática de tiro recreativo. Isso aqui não deveria afetar a comercialização de veículos blindados, porque não houve a suspensão da emissão de novos certificados de registro para os veículos blindados. Só que o Exército Brasileiro, para variar, ao aplicar as novas disposições do decreto 11.366, resolveu suspender todo tipo de emissão de CR. Todos os CRs novos tiveram a sua emissão suspensa. Por quê? Porque nós já vimos que quando é para aplicar uma norma que restringe direitos, essa aplicação é imediata e extensiva, se suspende até aquilo que não se previu suspender. Quando é o contrário, parece que até a convenção de condomínio tem que ser alterada antes das normas entrarem em vigor. Sai uma regulamentação favorecendo o setor armamentista e ninguém cumpre imediatamente. A Polícia Federal fica esperando instruções normativas, o Exército fica esperando portarias e a gente brinca que todo tipo de documento é exigido, até a convenção de condomínio, como disse, para que essa norma entre em vigor. Mas quando é para restringir um direito, isso se dá amplamente, se dá de modo extensivo e alcançando muito mais do que era o objetivo da própria norma. Então foi só isso que aconteceu. O Exército Brasileiro suspendeu além do que era necessário. Suspendeu tudo. E nós que lidamos com os sistemas do Exército atualmente, sabemos que há uma paralisação generalizada no SIGECOR. Não se consegue praticamente nenhum serviço, sob o pretexto de que está tudo suspenso pelo decreto 11.366. Mas não deveria ter havido essa suspensão, porque ela abrange apenas clubes e escolas de tiro e colecionadores, atiradores e caçadores. Isso, inclusive, parece que agora foi corrigido. Há a informação de uma nova orientação por parte do Exército Brasileiro para que seja retomada a blindagem de carros após revogaço de Lula. Como disse aqui, na matéria do UOL, carros, Exército orienta retomada de blindagem após revogaço. E aí vem-se a explicação de que as blindadoras tinham deixado de receber autorização do Exército após interpretação equivocada de decreto que revogou a facilitação de acesso às armas. Não tinha facilitação nenhuma, mera desburocratização, mas, de fato, uma interpretação equivocada, porque o Exército simplesmente foi muito além daquilo que o próprio decreto impunha e suspendeu a emissão indistinta de qualquer tipo de certificado de registro. Mas é disso que se trata. Em verdade, esse setor não deveria ter sido afetado, mas as lambanças que são praticadas no segmento de armas produzem efeitos, inclusive, sobre segmentos que com ele não têm
uma relação direta. Foi só disso que se tratou mais uma vez. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha aproveitado mais esse conteúdo. Peço a você que não deixe de interagir conosco, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações, conferindo aqui na descrição as formas de receber notificações personalizadas e de se tornar um assinante nosso, seja no YouTube, pela opção Seja Membro, ou lá no nosso clube de assinantes, onde inclusive, além dos benefícios típicos das assinaturas, são também periodicamente disponibilizados conteúdos exclusivos que não podem ser trazidos para cá. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.